Bom, gente, no nosso corpo, às vezes, reage com estresse a situações extremas e ameaçadoras também. E isso é normal. Mas quando essa tensão é nossa companheira constante, é um sinal de que as coisas não estão certas aqui dentro da gente, né? Por isso, é preciso procurar ajuda para lidar com isso e usar algumas ferramentas que facilitem um pouco a vida da gente, como os chás. A terapeuta Miriam Moraes traz hoje algumas opções de chá para acalmar quando bater o nervosismo. Seja bem-vinda, Miriam, mais uma vez, querida. Como vai? Vamos por aqui. Tudo bem? Como vai? Tá joia? Eu também, graças a Deus. Que bom, né? Bom demais tê-la aqui no nosso programa. Muito bom a gente estar aqui outra vez. É um prazer imenso estar aqui com vocês, como sempre, né? Sempre muito bom estar junto. Pois é, e você já trouxe aqui uma coisinha para decorar? Porque flor, quando falam assim, chá das 5, lá na Inglaterra, é feito assim com uma certa pompa. Tudo bem que a gente não tem esse hábito aqui no Brasil e também nós não temos aí... Nem todo mundo tem aquela mesinha de chá, porque ela é pequenininha, ela é toda ornamentada, mas... É bonito de ver, né? É bonito de ver, né? Essa coisa do chá é muito legal. Na Inglaterra, a gente sabe que tem essa pompa do chá das 5, onde as pessoas sentam, conversam, faz a união, a comunhão e, de alguma forma, também acabam se tratando, né, Cleide? Acabam já trazendo para elas essa questão da saúde, mesmo que de uma forma, teoricamente, só para dar uma relaxada. E aqui nós vamos com a nossa forma mais acolhedora, né, aqui em casa, falar sobre chás hoje e sobre chás para a ansiedade e para o nervosismo. É o que eu estava dizendo, Miriam, porque... A palavra que a gente mais ouve, aliás, a frase que a gente mais ouve é tô na correria. Qualquer pessoa tá na correria. Tô na correria. Não é? E assim, e cada vez mais as pessoas ficam na correria. Quem é mãe de menino aí que está em idade escolar, leva para a escola, busca para a escola, leva para o inglês. Aí trabalha fora, trabalha dentro, administra tudo. E aí bate aquele estresse, meu Deus do céu, e eu preciso tomar calmante, mas nem sempre os fármacos são bons. Muitas vezes não são, inclusive, né, se eles não forem muito bem indicados. Porque sim, né, a gente fala muito sobre isso e o cuidado que se deve ter com as indicações. E aí eu volto a dizer, dos fármacos, sem dúvida nenhuma, procure um bom profissional, procure um médico para que ele possa te orientar. Mas o chás também não é muito diferente disso, né? Nós já vimos em outras ocasiões, falando aqui sobre chás, a função do chá em cada uma desses aspectos vai atuar de alguma forma, mas o cuidado com o indivíduo, nem todo mundo pode tomar todo tipo de chá. A quantidade de erva que se usa para fazer o chá também faz toda a diferença, então temos que ter muito cuidado. Então, estar aqui hoje falando sobre isso é muito importante para que vocês aí do outro lado consigam tirar o melhor de cada uma dessas ervinhas que a gente pode fazer. Bom, então vamos começar aqui. Você nos trouxe... Ele aqui, para a gente fazer infusão, chá de erva doce. Exatamente. Na verdade, esse daqui que eu vou usar é o chá de camomila, tá? Ah, tá. A camomila, hoje, a gente vai falar sobre ela no sentido de dizer que muita gente usa a flor, algumas outras pessoas usam a ervazinha e outras pessoas só vão ter mesmo aqui o sachêzinho. Então, eu gosto de trazer dessa forma para que as pessoas percebam que qualquer uma dessa utilidade, dessa versão, é funcional, porém com muito cuidado. O que ele faz? Qual é a função dele, né, no combate do estresse? Ele vai trazer uma certa calma, um certo alívio imediato, mas o que nós precisamos observar e ter sempre em mente é que qualquer coisa que nós usarmos, desde o efeito medicamentoso farmaco, como os chás, nós temos que observar o tempo para que ele tenha a ação. E isso vai demorar não é uma demora, né? Mas ele vai agir efetivamente na sua totalidade em torno de 2 semanas. Então, também não adianta eu falar assim, eu vou pegar um chazinho aqui, estou muito estressada, eu vou tomar um chá. Ele vai me dar um conforto, ele vai me dar uma segurança naquele momento muito mais emocional e psíquica do que efetivamente funcional. Para eu atingir a funcionabilidade
deste elemento, dessa substância, eu preciso de um uso contínuo. E esse uso contínuo, quando a gente fala que tem que ser moderado e de forma correta. E ele dá um conforto, eu imagino, que seja pela temperatura. Porque chá, a gente geralmente toma ele de morno para quente. E aquela coisinha que aquece a alma da gente. Aquece a alma. Dá um conforto, né? Também é verdade isso. Você sabe, por exemplo, na China, com altíssimas temperaturas, inclusive quando eu estive lá, foi no verão, em temperaturas muito altas, todo líquido que se consome são morno. A água é morna, sempre tem uma garrafa térmica, os chás são mornos também. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a questão da temperatura corpórea. Por isso essa sensação que você fala, né? Tá. Eu não agrido a minha temperatura corpórea. Sim. Então, eu entrando com uma bebida morna, eu estou na mesma temperatura do meu corpo e isso me traz uma calmaria. Ao contrário de eu tomar algo gelado, que teoricamente me ajudaria a refrescar, mas quando na realidade ele vai fazer o meu corpo entrar no mecanismo de nivelação de temperatura e essa nivelação de temperatura pode me trazer mais suor, né? Mais calor. Então, sim, o morno nesse caso ele é muito eficiente, mas também dizemos o seguinte, nós que vivemos nos trópicos, né, muito quente, o chá mais fresco também funciona. Então, não necessariamente ele precisa estar nessa temperatura para que ele tenha função. Ok. Olha, é interessante, tanto que os orientais usam muito chás, né? Inclusive, eles tomam até, não é nem xícara, parece que é uma combuquinha assim, eu acho tão interessante isso. É questão cultural mesmo. Isso. Mas nós tomamos muito café. E a cafeína, ela deixa a gente um pouco estressadinha. Então, talvez tenha pessoas que tomam muito café. Principalmente jornalistas, que tomam muito café porque estão na correria, na tal correria, e acabam tomando muito. Mas aqui na TV Pai Eterno nós temos chá e café. Então a gente anda meio que equilibrando para não ficar tão estressado. Tem opção, né? Não precisa exagerar nem num nem no outro. Agora, eu particularmente tenho mania de colocar tudo uma gotinha de limão. Isso faz mal? Não, não faz, não. O limão, inclusive, ele é muito bacana, né? Porque ele é um antioxidante bem interessante e ele pode fazer até muito bem para a saúde. Nós temos a vitamina C e tal. Não, só vai alterar o sabor, mas não tem problema nenhum. Eu não indico a colocação de açúcar. Né? Se formos adoçar, adoçamos com mel, adoçamos com qualquer outra substância, porque o açúcar efetivo, ele pode, além de mudar o sabor, trazer outras consequências, né? A gente está falando aí de pessoas que podem ter diabetes, entre outras questões de saúde. Então, o açúcar não é uma coisa que nós gostamos de usar, mas, se precisa, quero adoçar, coloca um pouquinho de mel, fica mais interessante. E aí é legal a gente falar, eu gostaria muito hoje de conversar com vocês sobre uma planta específica, que é a passiflora. A passiflora nada mais é do que a folha do maracujá. A passiflora encontra-se no maracujá. E aí, o que a gente precisa? A folha? A folha. Muitas pessoas fazem chá de maracujá, por exemplo, né? A maracujina, e a passiflora é uma propriedade desse chá. E usam, às vezes usam a casca, às vezes usam a própria polpa e poucas pessoas usam a folha. Olha, porém, que interessante. Na folha é onde nós temos a maior quantidade de substância, que vai fazer um efeito muito bom, porque a passiflora, além de ser usada nessa questão do estresse, do combate ao estresse, ansiedade, ela tem outras propriedades maravilhosas. Quais são essas propriedades também? No caso das mulheres, por exemplo, nós podemos dizer no puerpério, ela ajuda muito. Na fase da menopausa, ela ajuda demais, porque ela ajuda a combater aqueles fogachos, aquele calorão. Olha, que interessante. E regula os hormônios. Olha, importante isso, então, é uma planta muito bacana para a gente usar e que é pouco divulgada nesse sentido como chá. Né? A gente ouve muito falar sobre passiflora no manipulado. Eu para mim, passiflora, eu achava ela na farmácia só. Então, gente, não, na verdade a passiflora você encontra, né, dentro do chás, dentro da propriedade da planta. Sempre lembrando do cuidado que nós temos que ter com a quantidade. Isso que eu ia perguntar para você. Eu quero tomar uma xícara
desse chá da folha de maracujá, quantas folhas eu coloco? Não folhas. Não? Uma xícara não. Eu vou pegar uma folha, eu vou cortar em tiras finas. E aí eu vou pegar um punhado, eu sempre falo do punhado, né? Um punhadinho na pontinha dos meus dedos e a partir desse punhadinho, desse tantinho aqui que eu coloco, é que eu vou fazer o meu chá. É muito pouquinho, porque se eu colocar muito, a gente vai ter o que eu falo sempre, que é a patogenesia, que é o adoecimento pela planta. Explica melhor isso. Quando eu uso uma erva, as pessoas quando vão à farmácia, compram um medicamento, tem lá uma bula dizendo use tanto, né? Isso não é à toa, existe um estudo. Quando você vai em casa fazer um chá, por exemplo, a passiflora, vamos continuar com ela. Se eu for numa farmácia, mesmo que eu compre no manipulado, vai ter lá uma indicação para eu usar. Certo. Ou em cápsula, ou até para fazer uma infusão. Se eu usar a folha, eu não tenho essa indicação, né? Assim, a natureza não me deu isso, mas o cuidado para que você não tenha excesso. Isso pode atacar o fígado e sobrecarregá-lo. Toda erva, ela tem uma concentração, e as folhas principalmente, maior da substância ativa. Sendo assim, a quantidade é sempre muito pequena. Quando a gente pega esse sachêzinho, por exemplo, você vê que ele está aqui pela metade. E mesmo assim, mostra ali na câmera. Ele está pela metadezinha aqui e mesmo assim, olha só, tá vendo? É uma poeirinha, é um pouquinho. Então, com isso eu faço uma xícara. Se eu pegar e desmanchar, eu vou ter a mesma coisa que eu disse aqui, que é o punhadinho. Que é o punhadinho que eu vou colocar aqui na palma da minha mão. Então, qualquer chá que eu for fazer, que eu quiser fazer uma xícara, é isso aqui. No caso da folha, a mesma coisa. Eu vou pegar um punhadinho dessa folha, então eu corto ela em tirinhas, pego um punhadinho, pus na minha mão, é o suficiente. Coloco na minha xícara, faço a infusão, nós temos aqui uma água fervente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu coloco... Nesse caso, a gente está usando o sachê, que está tudo bem também. E se eu comprar um sachêzinho de maracujá, eu posso usar? Pode usar, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo aqui é que, se eu pegar a folha, eu vou ter isso potencializado. A substância estará potencializada. Então, eu tenho que fracionar essa folha. Fracionar essa folha, certo? Para fazer uma xícara. Eu posso fazer 1 litro e ir bebendo? Posso. Nossa, aí vai ficar calminho, hein? Com cuidado. Com parcimônia. Passiflora com parcimônia. Foi ótima, exatamente, com muito cuidado. Porque, como eu disse para você, ela regula as questões hormonais das mulheres, mas também dos homens. Por exemplo, que interessante homens. Isso. Homens que têm questões de baixa libido, progesterona, podem usar. Existe, inclusive, uma pesquisa já que mostra que homens que por 15 dias usaram, né, tomaram 2 a 3 xícaras por dia do chá da folha, eles tiveram na salivação deles medida a questão da testosterona aumentada. Gente, que interessante. Isso, a questão da libido, da disposição, porque a testosterona, gente, não é só libido não, tá? A testosterona, ela te dá motivação, é o que te preenche a musculatura. Então, assim, ela tem outras funções que as mulheres também precisam. Inclusive, a gente precisa dela para poder malhar. Exatamente. Não é? Mas a ingestão de progesterona também sem acompanhamento pode causar muitos danos. Tudo... Então... com parcimônia. Deixa eu provar. Esse aqui é de camomila. Camomila. Ai. É uma delícia. Ai, que delícia. É uma delícia. E a valeriana? A valeriana entra também nessa questão para o estresse, né? Ela também é uma plantinha muito boa para isso. O que ela faz de diferente? A diferença... Eu poderia falar sobre várias ervas, né? Assim como a valeriana. O que muda uma da outra? O que muda uma da outra, muitas vezes, é como a pessoa recebe, como o indivíduo recebe aquilo. Vamos lá, para os fármacos, né? Existem vários remédios na farmácia para dor de cabeça, por exemplo. E algumas pessoas falam assim, eu tomo esse, para mim não faz efeito. Mas o outro que eu tomo é super bom para mim.
Da mesma maneira, a gente vai falar sobre as ervas. Existem algumas ervas que podem, e esse é outro cuidado que a gente precisa tomar, né? Porque assim, eu não posso chegar aqui e dizer para você, todas as pessoas que usarem isso terão este benefício. Não, cada um é cada um. Cada indivíduo é um indivíduo. Por isso, até para um simples chazinho, é importante essa nossa conversa, é importante esse nosso entendimento. Porque você pode tomar e se sentir muito cansado. Como assim? Né? Eu estou tomando algo para me desestressar, teoricamente para me acalmar, e eu vou ficar cansado? Sim, porque vai baixar tanto o seu nível, você vai ficar tão num estado de sonolência que você vai se sentir cansado. O relaxamento, sua musculatura relaxa tanto que pesa. Então, ou a quantidade ou a erva não está adequada a você. Você sabe que você está falando isso, que você está falando do indivíduo, cada um é de um jeito. Isso. Eu me lembro que eu gosto muito de trabalho manual. E eu estava fazendo, sentei lá na minha sala, estava sozinha e fui consertar as minhas bijuterias. E coloquei um suco bem concentrado de maracujá aqui, só que eu não tomei, porque eu estava tão empolgada com fazendo o artefato lá, que eu não tomei. E, de repente, aquilo foi me dando um sono. Eu falei, gente, será que só de sentir o cheiro do maracujá, isso tá me relaxando? E relaxou mesmo. É possível. Tá vendo? É possível. Cada um é de um jeito. É possível. E aí a gente entra nas questões dos óleos essenciais e dos aromas, né? O quão isso também é uma questão que precisa ser olhada. Não dá pra gente colocar e falar assim, olha, isso é bom para isso, use isso. Isso é bom. Essa erva, esse aroma é bom, mas como isso vai para você? Como ele entra em você? A observação. Então, é muito importante, gente, que vocês aí tenham esse cuidado de observar o próprio corpo, observar as próprias reações, como eu estou nesse momento. Respira um pouco, sente como é que está seu corpo. Faça uso de uma dessas propriedades que a gente está trazendo aqui hoje. Sente após isso, sinta de novo, né? Como é que eu me sinto agora? Como é que eu estou? Eu estou melhor? Eu estou numa condição onde eu acho que eu posso seguir o meu dia e vai ser confortável para mim? Ou eu acho que não, parece que me deu muito sono, ou eu fiquei muito agitada? Porque alguns chás têm cafeína, né? Você falou do café, alguns chás têm cafeína e eles realmente vão te trazer um nível de estresse muito maior. É interessante isso, porque cada um realmente é cada um. Se eu tomar um café depois das 4 horas, eu não durmo. E tem gente que toma café à noite. Eu. E dorme de boa. Não é impressionante isso? Eu tomo café e para mim é legal. Inclusive eu gravei esses dias um vídeo falando sobre isso, quanto que o café ele é tido como um vilão e na realidade para muitas pessoas ele é um super aliado. Então, ter isso em mente, né, de que pode provocar, inclusive, um grande estresse quando eu não sei o que eu estou fazendo. Quando eu falo, não, a Miriam falou lá no programa que a gente pode tomar o chá de valeriana ou o chá de passiflora, né, entre outros, e eu vou ficar mais calmo. E eu tomei e não fiquei calmo. Isso pode gerar ainda mais estresse na pessoa, porque ela vai dizer assim, por que eu não fiquei, né? Então, assim, observe sobre isso e ainda lembrando que eu vou tomar uma xícara agora, ela vai me trazer um conforto, assim como você está sentindo nesse momento. Com certeza estou. Né? Assim como também foi citado por você, eu posso colocar ali, ter o aroma daquela planta, né, daquela fruta e aquilo me acalmar, mas não é efetivo. Para que se torne efetivo, eu preciso ter sequência. Essa sequência, nós falaríamos o seguinte, qual é a quantidade? Eu tomaria de 2 a 3 xícaras, dessa forma que a gente fez aqui, por dia, por pelo menos 15 dias. Para, a partir desse momento, eu começar a observar e falar assim, não, realmente está fazendo efeito em mim. Quantas xícaras eu posso tomar por dia? Para eu que estou me sentindo assim meio estressadinha. Então, 3 xícaras seria uma dose ok, mas eu posso tomar até 1 litro. 1 litro, nós estaríamos falando aí em torno de 4 a 5 xícaras, dependendo do tamanho. Mas até 1 litro de chá por dia, desde que ele seja feito na quantidade correta. Certo. Chá não é para ter cor. As pessoas acham que chá precisa ter cor. Não, o chá ele precisa ser translúcido.
É só uma aguinha, a gente brinca que fica uma aguinha meio... Aguinha suja. Uma aguinha suja, exatamente. Isso aqui eu já posso dispensar, né? Posso descartar. Então aqui, ó, o chá tá com cor de chá. Tá com cor de chá, mas veja que não é uma cor... forte. Uma cor forte, não. Vamos tentar virar aqui, lá, ó, tá vendo? É uma cor, mas não é uma cor que, né, esteja super concentrada. E quando a gente está conversando aqui, e eu tomando esse chá, eu estou sentindo aquela coisinha que eu te falei, aquele conforto na alma. É muito legal a gente pensar assim, a pessoa quando está trabalhando, né, ter do lado uma xícara de chá. Ah, mas se eu tiver uma xícara de chá, como você tem uma xícara linda ali, né, aqui em casa, que você tem o seu líquido, tenha a sua xícara ali e tenha um chazinho ali dentro. E aí, nesse caso, se a gente não for pensar num tratamento, num sequencial, eu posso ir mudando, não tem importância. Pode ser hoje esse, amanhã aquele, porque todos eles, de alguma forma, que não estiverem contendo a cafeína, eles vão me trazer benefícios, né? Eles vão me trazer coisas mais calma e eu posso substituir pelo café, porque é uma questão de hábito. Olha, chá para controle da nossa ansiedade, meditação também para nos controlar. Eu quero que você volte aqui para falar sobre isso. Vamos combinar? Vamos combinar, sim. Porque é importante. Sem dúvida nenhuma. A meditação ela é uma das coisas que, aliada, né? Quando a gente consegue aliar algumas técnicas, as coisas ficam muito melhores. E a meditação é uma questão de respiração muito rápida e objetiva, e a gente pode trazer muita informação sobre isso. Obrigada, querida, por você ter vindo, como sempre. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar com você aqui. Agradeço a vocês, espero que vocês consigam, com essas informações, ter realmente um equilíbrio melhor, diminuir o grau de ansiedade de vocês e vamos em frente. Obrigada.